mais um almoço com ergonomia. E hoje o tema é muito gostoso, foi maravilhoso fazer esse tema. Qual é o tema? Experiências inusitadas na ergonomia. As minhas experiências mais inusitadas na ergonomia. Então foi muito gostoso fazer o script da live, porque eu tive que recordar de muitas histórias e muitas coisas que eu nem lembrava mais que eu já tinha vivenciado e tudo mais. Então foi muito legal fazer essa recordação de momentos inusitados na ergonomia. E aí quando eu tava fazendo, relembrando dos momentos na ergonomia, eu percebi que, gente, eu já vivenciei muitas experiências inusitadas na ergonomia. E uma live é pouco para falar, então eu selecionei as 5 experiências mais inusitadas, que eu acho que foram as mais inusitadas, para compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. A live de hoje não é com conteúdo técnico, nada, nenhum conteúdo de técnica pura de ergonomia, são experiências mesmo, vivências, para vocês conhecerem um pouco das histórias que eu já vivi na ergonomia, que só a ergonomia me proporcionou. Em nenhuma outra área, em nenhuma profissão, eu tenho certeza que eu jamais teria vivenciado esses episódios que eu já vivenciei. A maioria muito bons, outros nem tanto, que vocês vão conhecer. E também para quem tá aí, de repente, pensando se ingressa na ergonomia, para vocês já verem o que a gente passa aí nesse mundo paralelo da ergonomia. E olha só que legal, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories do Instagram. E era tema livre de pergunta, e foi uma pessoa que me acompanha, eu não me recordo se era uma aluna ou uma seguidora, que me enviou quais são as suas histórias mais inusitadas. Eu falei, caramba, isso aí dá uma live de 1 hora, porque são muitas mesmo. Então foi motivada essa pergunta que uma pessoa me enviou. Falei, eu vou fazer uma live que de repente mais pessoas têm essa curiosidade, Então quando eu abro caixinhas de perguntas ali no Instagram, mandem que eu posso fazer uma live só com a sua dúvida, tá? Vamos lá! Bom, a minha primeira experiência inusitada na ergonomia foi em 2013, foi em uma gráfica. Eu já fazia vários trabalhos lá, ginástica laboral, ergonomia blitz postural, quick massage, auditoria de equipamentos imobiliários, auditoria de ergonomia, várias atividades assim variadas do nosso ramo. E aí, o que aconteceu? Tinha uma trabalhadora que estava com muita queixa de ombro, era muito constante, assim. Quase todos os dias ela fazia queixas, ia no ambulatório, e a nossa sala da fisioterapia, do trabalho, e ergonomia era do lado do ambulatório, a nossa salinha. E tinha uma trabalhadora que tinha constantes queixas de ombro lá no ambulatório. E tava ficando já aquele negócio, e aí solicitaram para eu fazer uma análise ergonômica específica só da atividade dessa trabalhadora, para ver se tinha algum nexo com as queixas de ombro dela, que estavam constantes, era muito atestado, era muita reclamação constantemente. E aí foi solicitado para eu fazer uma análise ergonômica só ali do posto dela, das atividades que ela desenvolvia. E eu era muito inexperiente, muito imatura nessa época, Eu tava no meu comecinho ali, e eu falo sobre isso, sempre nas lives, sobre essas dicas, para vocês não cometerem os erros que eu cometi lá no começo. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, reorganizei a minha agenda, e me programei para ir lá no setor dela, numa tarde. Levei tripé, levei câmera, levei tudo que a gente precisava para fazer as coletas, treina, e tudo mais. E eu cheguei, eu não me recordo exatamente, porque depois disso não foi tão boa coisa. Então eu não me recordo exatamente, mas eu acredito que eu não fui tão clara no que eu estava fazendo.
eu acredito que eu não tenha me apresentado direito, eu acredito que eu não conversei com ela antes, que eu não fiz entrevista com ela antes. Eu fui bem inexperiente, bem imatura para essa coleta, né? E aí, gente, eu venho falando há alguns dias já sobre facilitadores, erros que eu cometia, e um desses facilitadores e dos erros que eu cometia, que era ir coletar sem conversar com o trabalhador antes, não fazer entrevista antes e não se apresentar de uma forma clara para os trabalhadores, para eles realmente entenderem o que você está fazendo lá naquele momento. E com certeza eu cometi todos esses erros naquele dia, não entrevistei ela antes, não fiz a entrevista, a conversa antes de coletar, não me apresentei direito, não expliquei direito sobre o que era aquilo. Com certeza eu falhei em todas essas etapas e ela já estava com aquela carga, né, de reclamar todo dia e de repente ver que não estavam dando muita importância. Então ela já estava estressada, já estava irritada e eu chego lá com os meus equipamentos, não converso direito, mal me apresento e já começo a filmar. Menino, essa mulher ficou uma arara comigo. Eu lembro que ela era bem grande assim, ela era da CIPA, da empresa, ela tinha a camiseta da CIPA, tudo, da brigada também. Ela era uma mulher muito grande, muito forte. Ela ficou muito brava comigo. Ela começou a me questionar 1 milhão de coisas, na razão, obviamente, porque eu não fiz direito. Pulei todas essas etapas essenciais antes de fazer uma coleta, principalmente numa situação dessa, que tem queixas, né, que tem reclamações. E ela começou a me questionar 1 milhão de coisas. Quem é você? O que você está fazendo? Por que você está aqui? Como assim você chega me filmando? E eu não sabia direito o que falar, porque eu fiquei com medo. Ela estava vindo pra cima de mim e derrubou o meu tripé e falou: você não vai me filmar porque da onde já se viu você chega me filmando e não sei o que. E aí veio aquele alvoroço, né? Ah, eu esqueci de falar pra vocês, eu dei nome pra cada história, título. E o título dessa história é Treta na Produção. Treta na Produção é o título dessa história. E aí ela tava vindo pra cima de mim. E aí o líder da produção viu. Meu, eu sou um toco, vocês não me conhecem, alguns me conhecem pessoalmente, a maioria não, mas eu sou um toco. E aquela mulher vindo e eu lá, meu Deus do céu, isso em 2013. E aí o líder veio, conversou com ela, me tirou de lá, explicou pra ela melhor o que eu tava fazendo, nem ele sabia direito, ó, tudo, erro em cima de erro, gente. Não explicar pro líder antes de fazer, não conversar com ela, não entrevistar, não se apresentar, erro em cima de erro. Tudo isso que aconteceu, 95% foi culpa minha. E de quem, né, tava me orientando também, que às vezes a gente acha que a pessoa sabe o que tem que fazer, e nem sempre. Eu não sabia direito o que eu tinha que fazer e a postura que eu tinha que tomar nessa situação. E isso é o quê? Isso se chama a maldição do conhecimento. Quando a gente detém de um conhecimento, a gente acha que a outra pessoa, o teu subordinado, ou o teu colega, ou o seu aluno, ou o seu seguidor, ele também detém desse conhecimento. E aí você acaba pulando etapas. Essa é a maldição do conhecimento. Você sabe muito ou muito sobre uma área e você acha que todo mundo sabe a quantia que você sabe. E aí não foi me orientado direito, sabe? Ó, tem que ter essa postura, é assim que faz, é assado. Eu tava no meu começo. E aí aconteceu isso. Foi uma confusão, né? Pararam lá a produção, que a mulher tava vindo em cima de mim, a funcionária, na razão. Lógico, não precisaria ser dessa forma, mas todos os questionamentos dela, ela tava na razão. E tem outro agravante. Ela ficou tão furiosa assim porque, né, todas aquelas queixas não era bem referente ao trabalho. Imagine só, se coloca lá no outro lado. Se é um trabalhador que está com muita queixa e que é totalmente vinculado ao trabalho, ele tem total consciência sobre isso, ele não vai ficar bravo por estar alguém analisando o trabalho, porque não estão dando atenção, eles vão ver que isso aqui tá me prejudicando. Como não era exatamente o caso dela, ela ficou muito irritada, porque talvez iriam analisar e ver que não era, né, exatamente a relação das queixas com o trabalho.
Aí conversei com o líder de produção, voltei, né, com o rabinho no meio das pernas lá na minha sala, liguei pra minha chefe e expliquei o que tinha acontecido. Meu Deus, ela ficou: Débora, não acredito que isso aconteceu, meu Deus, como assim, não sei o que. Ficou super preocupada, ficou chateada com a situação. Aí a gente conversou num outro momento pessoalmente e a gente não sabia o que fazer, porque só tinha aquela trabalhadora fazendo aquilo, precisava ser analisado, não tinha ninguém que fizesse o trabalho dela, era só ela. E aí a gente precisa fazer essa análise. Aí eu dei a brilhante ideia, falei: que tal a gente fazer o seguinte? Eu olhei lá e na linha de produção tem uma câmera de segurança e tá bem virada pro posto de trabalho dela. Que você acha, de repente, da gente usar as imagens da câmera de segurança para fazer a análise ergonômica dela, já que criou esse atrito, vai ser muito difícil voltar, vai ser muito difícil apagar esse fogo agora. Assim, joguei, né, 99% de levar um não, e ela topou. Boa ideia, isso pronto, tá resolvido. Eu, meu Deus, não acredito que ela topou essa loucura. E aí a gente foi, conversou com a equipe e tudo mais, conversou com o segurança lá das imagens, né, da equipe de segurança da empresa, conversou com a equipe de SESMIT lá, tudo certo. Não, podem fazer, é melhor para evitar atrito com ela, né? Ela já tá atritada, já tá irritada, já tá estressada, já aconteceu esse episódio, vai ser difícil ela ceder e tudo mais. De feito, fui lá, peguei as imagens da câmera de segurança, peguei alguns ciclos de trabalho para o recorte dessas imagens para analisar e aí eu analisei, né, com as imagens do circuito de segurança da empresa. Olha a loucura, hoje jamais isso aconteceria, porque todos os erros que eu cometi no início eu não iria mais cometer, então eu não iria chegar neste ponto, mas na época era o que era a melhor opção, ou era o que eu conhecia, e aí eu fiz análise, e assim, não tinha nada de ombro na análise dela. Inclusive, poderia até ter alguma queixa de coluna que seria relacionado, mas de ombro não tinha. Era um índice muito, muito baixo, assim. E aí foi descartada essas queixas que eram relacionadas à atividade dela. E aí, enfim, né, veio esse parecer, aí apresentaram para ela que esse trabalho era para visualizar alguma situação de melhoria, mas não tinha nada relacionado. Ela ficou mais raivosa ainda, só que tudo bem, passou, ela parou de se queixar tanto e tudo mais. E aí mais tarde, se não me falha a memória, alguns funcionários descobriram que no contraturno ela trabalhava com alguma coisa de beleza, cabeleireira, alguma coisa assim. Então faz total sentido, porque usa mais o ombro. Então, erro em cima de erro, né? Fiz vários erros que levaram ela a ficar bem irritada comigo, na razão, e também ela por, né, estar ali um pouco de má fé em cima daquela empresa. Ninguém sabe direito o que realmente que ela queria com aquilo, né? Mas essa foi a minha primeira história, assim, para abrir, né, a carreira com chave de ouro, assim, né? Porque foi algo bem inusitado e eu aprendi muito com isso, né? Porque lógico que a gente não aprende de imediato, mas hoje eu olho para trás, eu vejo tudo que eu poderia ter feito para não chegar a este ponto, né? Porque o nosso trabalho, ele é super positivo, ele é maravilhoso, ele tá ali para ajudar a empresa, ajudar o trabalhador, né? De uma forma imparcial. Então, não precisa ter esta carga, não precisa ser assim, mas a inexperiência nos leva, né? A gente acaba fazendo o que a gente conhece hoje. Por isso que eu tô aqui todos os dias, né? Contribuindo com o que eu posso, até com o que eu não posso,
para ajudar vocês em toda essa jornada, né? Porque assim, eu não tinha muitas pessoas para conversar sobre isso, para perguntar, para me espelhar, não tinha, né? Então, hoje eu procuro trazer, né, tudo que eu consigo para vocês. Então, essa foi a primeira história inusitada. A minha segunda história inusitada que eu coloquei aqui, fiquem que o melhor está no final, tá? A cereja do bolo tá no final. Eu tô indo gradativamente nas histórias mais inusitadas. O melhor tá no final. A segunda história inusitada, minha segunda história inusitada na ergonomia, se chama A Melhor Coxinha do Mundo. Esse é o título da história. Bom, um belo dia, né? Uma manhã de segunda-feira, uma manhã qualquer, chega um orçamento para mim, para um serviço de ergonomia. E aí eu fui, né, solicitando os dados. Quando eu vi, era do restaurante da minha coxinha favorita aqui na minha cidade. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô recebendo orçamento do meu restaurante da minha coxinha favorita. Gente, vocês não têm noção, eu ia quase toda semana comer coxinha lá. E eu era super cliente deles, mas quem solicitou orçamento não me conhecia, né? Porque quando a gente vai no restaurante, a gente vê o garçom, o caixa, né? Mas a gente não vê o RH por trás do restaurante, a gente não conhece, nem eles conhecem a gente. E aí, beleza, eu peguei, fiz o orçamento bonitinho, enviei. Aí eu, vou colocar um laço dourado neste orçamento. Lá no corpo do e-mail do orçamento, enviei o orçamento bonitinho, com tudo que eu envio. Os alunos da mentoria sabem como que é a minha proposta de orçamento, enviei tudo bonitinho. Aí lá no final do corpo do e-mail, eu mandei assim, só para constar, a coxinha de vocês é a melhor coxinha do mundo. E mandei o orçamento de prestação de serviços. Mandei, né? Dei um enter, me arrependi depois. Mas foi, né? Beleza. Vai que ajuda, né? Não sei se ajudou, né? Não sei. Pode ser que sim. Eu sei que fechou esse orçamento para trabalhar, né? Prestar esses serviços nesse restaurante. E eu fui lá super feliz, era a minha coxinha favorita. E aí a gente finalizou o trabalho, eles me deram uma caixa com 30 coxinhas, eu comi tudo em 2 dias, assim, me matei na coxinha, foi maravilhoso, porque, cara, olha só, isso são coisas que só a ergonomia te proporciona. Se você trabalha com outra coisa, você nunca vai ter histórias assim, né? Então, essa é a história da melhor coxinha do mundo. De repente, né, se um restaurante que faz a sua melhor coxinha te manda uma solicitação de orçamento, quem sabe não dá uma ajudinha a você falar que é a melhor coxinha do mundo. Mas brincadeiras à parte, ela é a melhor coxinha do mundo mesmo, assim, é muito gostosa. Ela é empanada com aqueles bem crocante, assim, sabe? Que é quase um frango empanado, é maravilhosa. Eu acho que ajudou eu reforçar que era a melhor coxinha do mundo. Fica a dica aí. Gente, terceira história inusitada na ergonomia. O nome dessa história é Manicure de Elefante. Olha o nome dessa história. Fica aqui que você não vai se arrepender. Eu tive o imenso prazer e honra e felicidade em fazer uma análise ergonômica de um zoológico, tá? E eu sou muito protetora, defensora de animais, demais, até demais. E eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu pensei, o que eu vou ver lá? Né? A gente sabe que tem muitos zoológicos que tem maus tratos, que os animais vivem enjaulados, que tem muitos turistas, então eles ficam muito estressados, não tem uma rotatividade, eles ficam lá o dia inteiro, né? Muitas vezes dopados, porque se são animais mais selvagens, ficam dopados para não ter para não ter perigo com os turistas. Então eu fiquei um pouco apreensiva, né? Mas eu falei, vamos encarar, né?
E graças a Deus, assim, foi uma experiência incrível, era um zoológico maravilhoso, animais super bem tratados, com comida balanceada, com frutas, tudo natural, tudo balanceado. Tinha uma nutricionista só para os animais do zoológico. Gente, olha isso, uma nutricionista só para eles, com uma cozinha só para eles, os alimentos todos limpinhos, cortadinhos, balanceados, naturais, orgânicos, tudo era maravilhoso. Fiz análise da cozinha, né, dos animais, da cozinheira dos animais, da nutricionista dos animais. Era tudo muito maravilhoso, eles super bem cuidados, tinha uma área verde muito grande, né, que simulava realmente o habitat natural deles, o clima deles simulava também, super bem cuidados, com cama, com cobertor, maravilhoso assim. Graças a Deus, porque se fosse um cenário diferente, eu tenho quase certeza que eu iria renunciar a esse contrato, né? Porque eu não consigo ver nada disso, me faz muito mal. E aí né? Me aprofundando lá na empresa, porque não deixa de ser uma empresa, né, gente? Tudo é empresa. Às vezes a gente olha, até a igreja é uma empresa. É brincadeira, mas né, é uma empresa também. O zoológico é uma empresa. E aí, olhando lá as funções, os cargos que eu ia analisar, de repente, eu olhei casqueador. O que é casqueador? E eu fiquei, mas o que é isso? Nunca ouvi falar, não tinha a menor ideia do que era isso. Né? Essa análise, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016, assim, alguma coisa assim. Eu já tinha, né, uma boa experiência, uns 3 anos aí trabalhando já, e eu nunca tinha casqueador. O que é isso? E aí a descrição não estava tão clara assim da atividade. E aí eu fui na internet, coloquei lá casqueador. Caramba, eu vi que eram os profissionais responsáveis por fazer a limpeza dos cascos de animais grandes. E eu falei, tá, né? Aí a brincadeira, né, do título da história, manicure de elefante. Até vou me retratar, né, porque são veterinários que fazem isso, tá? Mas só para ficar um título engraçado, né, manicure de elefante. Mas são veterinários especialistas nisso, em fazer a limpeza dos cascos dos animais de grande porte, para evitar de ter infecção, bactéria, fungo, para eles estarem também bem apresentados no zoológico, pro show, né? E o casco desses animais fala muito sobre a saúde desses animais, então a gente aprende coisas inusitadas na ergonomia. E aí eu fiquei também um pouco apreensiva, eu falei, caramba, como que vai ser no momento da análise? Porque a gente precisa analisar a atividade que ele é real, né? Então você tem que ir lá e analisar. Nessa época eu já sabia o que eu estava fazendo, já tinha aprendido muito com os meus erros, já tinha feito a entrevista antes de ir lá fazer a coleta, né? Já tinha conversado com o veterinário, feito todas as perguntas e tudo, já entendi o que ele fazia. E aí chegou o grande dia de fazer a coleta física, né? Nesse posto de trabalho dele. Gente, que experiência maravilhosa! O elefante, ele chega no horário agendado da manicure. Ele chegou no horário agendado. Gente, parece mentira, né? Mas é tudo real que eu tô falando pra vocês, gente. O elefante chega no horário marcado, chamam ele já sabe, ele vem bonitinho, né? Gigante. Aí tem uma mesinha que ele coloca, aí tem uma grade, né? Um portão. E aí tem um buracão assim que cabe a patona dele, gente. É muito grande o negócio. E ele coloca a patona na mesa, né? Dentro desse buraco dessa grade, que o veterinário tá do lado de cá, sentado ali, normal. E o elefante coloca a pata e fica ali fazendo a unha. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Ele coloca a primeira pata, corta a unha, lixa a unha,
passa os produtos, lava bonitinho, tira a cutícula da unha. Gente, vocês não estão entendendo. E aí termina, ele sabe que terminou, ele vira, coloca a outra pata, faz o mesmo processo, ele sabe que terminou, ele vira de costa, coloca as patas traseiras ali e faz o trabalho. É coisa mais linda, ele levanta a pata mais de meio metro assim, para ficar numa altura ali pro veterinário fazer toda essa limpeza. E ele coloca a pata ali e tá no salão ali fazendo o manicure de elefante, coisa mais linda do mundo. Eu não conseguia direito olhar o trabalhador trabalhando, porque eu fiquei tão encantada com o elefante, eu nunca fiquei tão próxima de um elefante na minha vida. Era menos de 1 metro ali que eu tava do elefante, ele bem tranquilo, não se assustou com pessoas estranhas, nada. Foi lá, fez o trabalho, eu não consegui olhar direito para a atividade. Olha o segundo erro. Fiquei encantada com o elefante, ainda bem que eram 4 patas, que aí 2 patas eu fiquei admirando o elefante, as outras 2 eu fiz as minhas anotações técnicas para análise ergonômica daquela atividade. E foi assim, essa é uma das experiências mais inusitadas que eu tive. Eu poderia fazer uma live só dessa análise desse zoológico, porque, imagina, tinha o casqueador de cavalo, que era outro profissional, eles são especialistas em animais, então tinha o do cavalo, tinha o do elefante, tinha quem cuidava dos leões, das onças, né, e tudo mais, das leoas, tinha quem cuidava de aquário, então assim... Foi uma experiência fantástica, mas essa do elefante foi a que mais me marcou, assim, que foi sensacional. E essa foi a história da manicure do elefante. Alexandre mandou, também tive imenso prazer de fazer análise ergonômica em parque ecológico. Ai, é demais, né? É muito legal. Quem tiver essa oportunidade... É uma honra mesmo. É o tipo de trabalho que às vezes não se fala, não, eu vou fazer de graça só para vivenciar essa, né? Minha quarta história inusitada na ergonomia. O título dessa história é O Melhor Treinamento de Ergonomia do Mundo. Olha só o que aconteceu comigo, o que aprontaram para mim. Eu prestava serviços para uma empresa de medicina ocupacional. Eu não tinha a minha empresa ainda, né? Eu era autônoma e eu prestava serviço para algumas empresas. E aí, nessa empresa que eu prestava serviço prestava mais serviço para essa empresa que tinha mais demanda, a responsável lá por me enviar os trabalhos, que era a diretora, ela sempre me enviava os trabalhos de treinamento de escritório. E como eu já tinha feito vários, ela só me mandava assim, no e-mail: Oi Débora, você pode dia tal, treinamento de ergonomia de 1 hora, na empresa X, no endereço tal, o responsável lá, o nosso contato lá é a fulana. Ela só me mandava isso, porque eu já tinha feito mais de 10 treinamentos de ergonomia com eles, eu já sabia o que tinha que fazer, eu já chegava lá, né? E eu sempre tinha feito treinamento de ergonomia de escritório, sempre era para administrativo, Ok. Um belo dia ela me envia e-mail com essa mesma descrição. Débora, treinamento tal, treinamento de ergonomia na empresa X, tal dia, 1 hora, nosso contato lá é a fulana, o endereço tá aqui. Beleza, eu podia, né? Quando eu não podia, eu falava, eu posso tal dia, pode ser? Eu podia, beleza, combinado, fechado. Chegou o dia, eu fui. Eu vi que tava muito longe, assim, sabe? Não chegava aquela empresa, não chegava nunca. Falei, caramba, né? Mas tá longe isso aqui, eu não imaginei que fosse tão longe, né? Beleza, tava chegando lá. Cheguei lá, uma empresa bem retirada, assim, no meio do mato, assim, bem, nada de errado com isso, mas quase todas as empresas que eu ia, que ela me enviava para esses treinamentos de ergonomia de administrativo, era mais dentro da cidade, assim. E
Daí cheguei lá, era bem isolado, assim, no interior. Eu falei, caramba, né? Um setor administrativo aqui, treinamento de ergonomia. Tá, pensei, será que eu errei o endereço, né? Fiquei até preocupada, porque se eu tivesse errado, eu tava ferrada, porque faltavam 15 minutos para iniciar o treinamento. Não ia dar tempo de eu, né, encontrar onde que era esse local corretamente. Aí cheguei lá, a fulana tá aí, sim, ela tá te esperando. Eu, ufa, né? Pelo menos tô no lugar certo, né? Beleza. Entrei lá, era uma empresa de... Isso eu já sabia, era de alimentos, né? Mas eu não imaginava que era um lugar tão retirado assim. Era uma empresa de alimentos saudáveis, assim. E eu cheguei lá. Quando eu cheguei na sala do treinamento, que já estavam os funcionários lá postos, eu olhei para todos eles e todos estavam com roupas de operação. Sabe aquele uniforme que você olha, você sabe que é um profissional que trabalha lá na linha de frente, lá na operação do produto. E o treinamento eu levei tudo bonitinho, no pendrive, tudo certo, um treinamento administrativo. E aí as coisas não estavam batendo. Eu olhei lá e falei, tá, né? O pessoal tudo com bota, botina, roupa de... Aquelas roupas que se higienizam fácil, de produção de alimento, com touca, com óculos, com luva. E eu... Não, tem alguma coisa errada aqui. Não está... Algo de errado não está certo. E aí eu desbaratinei, né? Isso faz anos também. E eu conversei com a RH, né? Fingi que nada estava acontecendo. Faltava 5 minutos para o treinamento. Conversei com a analista de RH, que contratou o serviço, que já estava lá me esperando. Falei, oi, tudo bem? Qual que é a principal queixa dos trabalhadores? Como quem não, né? Como se tivesse tudo certo. Falei, tem alguma principal queixa ou alguma atividade que é mais difícil para eles, para eu poder dar foco no treinamento aqui, né? Porque eu gosto de sempre trazer a realidade para os trabalhadores e não trazer nada pronto, assim, engessado, para poder falar da realidade deles. Aí ela me falou, todos esses profissionais, eles fazem muito manuseio de carga porque eles estão na parte da logística. E eles que pegam todas as caixas de alimento que já estão prontas, que saíram da produção e abastecem as gôndolas e os caminhões. Comecei a me dar um desespero, porque a diretora lá da empresa, como sempre, me enviou treinamento de ergonomia. Sempre era administrativo que eu fazia, tipo, eu nem perguntava. Eu também não tinha uma vasta experiência e eu nunca tinha feito um treinamento para manuseio de carga. Nunca tinha feito. Pronto, ela me falou aquilo, eu fiquei desesperada. Eu falei, não, lógico, né? Desesperada assim. Que bom, perfeito, bom saber, que aí eu vou direcionar o nosso treinamento para isso. E por dentro eu tava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não tenho material, eu não tenho slide, eu não tenho uma foto, eu não tenho uma coluna, eu não tenho nada aqui, nada, absolutamente nada. Só a cara e a coragem, né? Literalmente a coragem. Eu falei, meu Deus, aí parece que eu queria que faltasse meia hora para começar, para eu poder preparar alguma coisa. Só que faltavam 5 minutos. Parece que quanto mais eu buscava nas minhas gavetas cerebrais informações e organização do que eu ia falar, mais o tempo passava rápido. Parecia que 1 minuto passava em 30 segundos. Tá, gente, vocês não têm noção. Foi o melhor treinamento de ergonomia que eu já fiz na minha vida. Eu não sei como, eu tô falando que Deus abençoa, Deus protege. Eu sou fisioterapeuta de formação, então assim, eu entendo muito bem de coluna, eu entendo muito bem de biomecânica, eu entendo muito bem de fisiologia e já estava ali mergulhada no mundo da ergonomia há alguns anos. Então assim, eu consegui, né, compilar tudo isso que eu já tinha conhecimento, só que a gente sabe que não é tão fácil
expor o que a gente quer falar, expor o que e principalmente de uma maneira com que a outra pessoa que é leiga entenda. Então, por isso que é bacana o planejamento. Eu tenho muito conhecimento para compartilhar, só que não é só chegar e começar a falar, né? Por isso que a gente estrutura, porque a gente tem que falar de uma forma que quem está lá do outro lado entenda. Que não é um fisioterapeuta, que não é um ergonomista, que não é um engenheiro, é um trabalhador normal, né? E, gente, eu não sei como, foi um show o treinamento. Lógico que eu iniciei o treinamento falando, ó, vocês fazem manuseio de carga, não tem que passar slide aqui. Eu não tinha, né? Por quê? Vocês, na hora de manusear a carga, vocês vão olhar pro slide? Não vai ter slide, então vamos fazer o treinamento aqui. E eu fiz eles levantar e fiz simulações e pedi para eles trazerem uma caixa. A caixa que eles mais manuseavam lá da produção, trouxe ali, fiz várias simulações, fiz eles praticarem comigo, expliquei por que de um jeito era certo, por que do outro era errado, o que acontecia se fizesse do jeito errado. Pedi para eles me mostrar como que eles faziam o manuseio, foi muito bom, tanto é que o treinamento até passou um pouco, deu 1h10, 1h15, que era de 1 hora. Eles adoraram, agradeceram demais, elogiaram para a diretora da empresa que eu prestava serviço, falaram que foi muito bom o treinamento, que gostaram demais da didática e foi muito bom mesmo. E até hoje eu me admiro de como que eu consegui contornar isso, porque eu nunca tinha feito um treinamento, eu não tinha me preparado, e é aquele negócio, quanto mais inexperiente você é, mais você quer se preparar. Porque hoje, se me chamam para fazer uma palestra, um treinamento, se eu não quiser arrumar nada, preparar nada, eu não preciso, porque eu já domino do assunto, eu já sei os formatos de treinamentos que dão certo, de palestras, de como prender a atenção das pessoas, de como fazer esse treinamento ser interessante para eles, levar a vida real. Então hoje é muito tranquilo, se isso acontecer comigo, eu vou lá e dou um jeito, né? Eu resgato. Mas quanto mais inexperiente você é, mais você quer planejar, porque você não tem isso pronto ali na tua cabeça, ou experiências que você já fez, que você consegue ir ali e simplesmente falar e todo mundo você vai conseguir expor e vai ser um bom treinamento. Não, muito pelo contrário. Então hoje eu olho isso e eu falo, caramba, né? Eu não sei como naquela época eu já, né, consegui essa façanha, mas aí saí do treinamento, liguei pra diretora, eu falei, menina, você não me avisou que era um treinamento de ergonomia de manuseio de cargas. Eu cheguei lá com pendrive, com treinamento para análise, para ergonomia de administrativo, que a gente sempre faz esse. Você não faz isso comigo, você me deixou de calça curta. Ela nem ela sabia que era treinamento de manuseio de carga. Para você ver como que andam os comerciais das empresas, né? Então, assim, mais uma história inusitada aí que aconteceu comigo, mas foi uma loucura. Quinta história inusitada na ergonomia. Minha história inusitada na ergonomia. Gente, esse tipo de empresa e de ramo parece que eu tenho um imã, sabe? Tudo que é mais inusitado na ergonomia eu já trabalhei, é uma coisa de louco assim. Eu tive a oportunidade de fazer uma análise ergonômica de um autódromo, tá? E quando chegou essa solicitação pra mim, eu falei, autódromo, quando chega um orçamento pra mim, eu sempre visualizo essa empresa, né? O que ela tem, o que ela vai ter, quem são os trabalhadores, eu sempre visualizo de fora de uma forma macro, até para eu ver, né, ter uma dimensão do tempo, do cronograma, das complexidades. E quando a gente não trabalha com ergonomia, a gente vai nos estabelecimentos e a gente tá como cliente. Simples assim, só vê ali o que tá vendo superficialmente. Quando você trabalha com ergonomia, todos os estabelecimentos que você, pelo menos eu sou assim, todos os estabelecimentos que você visita, você olha com olhar ergonômico. É inevitável, não tem como. Você trabalha 24 horas por dia, né? Você não consegue desvincular. Eu fui pra Disney e eu ficava olhando os trabalhadores, as princesas. Nossa, deve ser quente esse vestido, né?
Deve ser um desconforto térmico nesse calor e tudo mais. E aí tá, fui, né, recebi essa solicitação para uma análise ergonômica de um autódromo. Pensei aqui com os meus botões. Tranquilo, vai ter bilheteria, vai ter borracharia, vai ter auxiliar de serviços gerais, né? Vai ter, enfim, a equipe de som, a equipe de imagem. Tudo isso eu já tinha analisado antes, né? Já tinha tido experiências, tudo tranquilo. Eu sempre faço um panorama porque, principalmente antes, no começo, tinham situações muito novas que eu poderia ter que pedir ajuda, né? E essa aí, tranquila, eu já tinha feito essas análises, tranquilo. Fui para fazer análise, só que eu tinha esquecido de um detalhe, né? Dos pilotos, né? Do autódromo. E eu, caramba, tá bom, vamos lá. E aí fui, né, pra fazer as análises dos pilotos. E aí um piloto bem engraçadinho, né, falou assim, tá, e aí, você não vai entrar no carro, você não vai ver como que é uma corrida, você não avalia a atividade das pessoas? E eu, não, mas veja bem, não tem necessidade. Não passava nem Wi-Fi, né, e o medo da pessoa... Não, você vai andar, você vai andar. Gente, misericórdia, Senhor. Fui dar uma volta no autódromo pra ver como que era dentro de um carro de corrida. Misericórdia, não tem nada a ver com os carrinhos de bate-bate que a gente vai lá nos parquinhos, não. Nada a ver, não tem nada a ver com o kart que a gente anda lá final de semana, que o autódromo abre pra andar de kart. Nada a ver. Pega tudo isso que você já teve de experiência e joga fora. Vocês não têm noção. Acredito que alguns de vocês já tenham tido essa experiência, mas eu, como ergonomista, que tenho um pouco de medo disso, de veículo, né, principalmente, foi assim, quase morri do coração, quase morri. Que análise o quê? Você acha que eu ia analisar alguma coisa? A minha análise era, meu Deus, eu não posso morrer, eu tenho que entregar esse trabalho. Era essa análise que eu fazia. Meu Deus, eu sou tão jovem pra morrer. Meu Deus, era essa análise que eu tava fazendo, essa análise ergonômica que eu estava fazendo neste momento. Mas foi assim, ó, uma experiência maravilhosa. Não sei se eu faria de volta. Não, essa análise eu já conheço. Eu não preciso mais entrar, não. Já fiz uma vez. Mas foi muito legal. E aí, histórias pra contar, né? Não é à toa que a gente tá podendo aqui falar 1 hora só sobre experiências inusitadas. E, gente, não existe outro trabalho no mundo que me desse essas oportunidades de ter experiências assim. Não tem, pode mandar vir que não tem. Se você não trabalha com ergonomia, você não vai ter esse tipo de experiência. Não tem como ter esse tipo de experiência. É só a ergonomia que proporciona, tá? Eram essas 5 experiências, essas 5 histórias que eu queria falar pra vocês. Vou ativar os comentários pra ver se vocês gostaram do tema de hoje, das histórias. Eu vou abrir que tem umas caixinhas de perguntas já. E assim, não são só essas, eu tive várias outras, mas... Enfim, a gente tem aqui o nosso tempo de 1 hora, né, que é mais limitado. Então, eu selecionei essas que pra mim foram as mais inusitadas de todas, mas eu já tive o prazer de trabalhar com ergonomia na marca do meu café favorito, e aí eu ganhei um café em pó que não vende em lugar nenhum, que é um café especial para quem tem um vínculo na empresa, então foi maravilhoso, assim, não podia nem comprar um outro, né? Eu já fiz análise ergonômica de bailarinos, eu já fiz análise ergonômica de atores, eu já fiz análise ergonômica de fisioterapeutas, que foi uma experiência legal, porque eu sou fisioterapeuta. Então, assim, gente, dava mais uma live, mas essas eram as mais legais que eu queria trazer e mais inusitadas. E conta aqui se você já teve a gente tem ainda 10 minutos. Conta aqui se você já teve uma experiência inusitada na ergonomia, compartilha aqui com a gente,
Compartilha aqui com a gente pra gente conhecer também, que eu tô curiosa. E eu espero que vocês tenham gostado, um tema leve, nada técnico, pesado, para vocês verem que ergonomia também é leve, maravilhosa, legal, entendeu? Então, espero que realmente vocês tenham gostado. E aí a gente volta, se eu não me engano é amanhã, tem um cronograma ali nos meus stories, que eu vou também compartilhar as análises ergonômicas mais difíceis que eu já fiz, explicar para vocês por que foram as mais difíceis e como que eu fiz para contornar isso e dar conta do recado. Mas hoje foi algo leve mesmo pra gente se divertir um pouco, para vocês verem como que é a ergonomia, o que a ergonomia nos traz, né? Ileana Medeiros, em uma AET, podemos incluir perguntas sobre a vida do trabalhador fora da empresa? Em que o trabalhador se queixa de dor, porém não há fator de risco no trabalho? Então, eu não diria especificamente dentro da tua análise. O que você pode fazer, que é muito bacana? Você pode fazer um questionário de qualidade de vida, por exemplo, geral, sabe? Responda esse questionário de qualidade de vida pra gente conhecer. Não dentro da análise, pode ser um anexo ou algo que fica lá com a equipe de RH ou com a equipe do ambulatório, do SESMIT, tá? Por quê? Você pode colocar todas essas perguntas sobre você fuma, você pratica esportes, você tem um hobby, o que você faz para ter isso registrado. Isso é importante, até para conhecer o perfil populacional dos trabalhadores dessa empresa, tá? Eu não diria dentro da análise, até porque você vai abrir um leque muito grande que você vai estar fugindo, porque a análise ergonômica é do trabalho, né? Não é análise ergonômica da vida pessoal. Então eu não misturaria, tá? Mas com certeza é muito bacana ter um questionário populacional daquela empresa onde tem essas informações. Você pode dar essa iniciativa como profissional da ergonomia, né? Você pode sim dar esse pontapé inicial, mas algo à parte da ET, tá? Você pode estar envolvida, você pode inclusive utilizar as suas entrevistas para registrar, né? Dar esses questionários para eles preencher, mas algo separado, tá? Porque a gente não vai fazer uma análise ergonômica avaliando se ele joga vôlei final de semana. Então, só para não misturar as coisas, mas é super válido ter esses questionários salvos, tá? Essa pesquisa. Maninha, indicação de um curso com certificado, por favor? O MDD, o meu treinamento, tem certificado de 56 horas. Mas muito melhor que o certificado é o conteúdo que ele tem, que é muito rico, tá? Hoje em dia é melhor mexer com animais do que com gente. Vou virar casqueador. Ileana, você perguntou por conta da moça, né? Então, eu não pergunto diretamente na análise, né? Mas é bacana ter um questionário à parte que você pode usar do teu momento de análise ergonômica para distribuir, para conhecer o perfil populacional da empresa, tá? Davi, como podemos chegar nas empresas para fazer os laudos ergonômicos? Eu não abordo empresa, tá? As empresas que chegam até mim solicitando orçamento. Então, eu tenho uma mentoria específica para isso, que se chama Mentoria para Novos Negócios em Ergonomia. Eu ensino os meus mentorados como que eles fazem para as empresas os encontrarem quando precisam de análise ergonômica do trabalho e demais serviços de ergonomia, tá? Então, eu não ensino e nem recomendo que você chegue aleatoriamente nas empresas para fazer laudo, para vender seu serviço. Você vai levar muitos nãos, porque a chance disso dar certo é muito rara, tá? Você pode bater em empresa que já tem ergonomista, que já tem AET, que não sabe o que é isso, que não quer isso, que não tem dinheiro para isso. Então, você vai levar alguns nãos e aí você pode se frustrar, achar que, né? Então, eu recomendo que você aprenda estratégias de prospecção passiva de clientes. O que é isso? O cliente vai te encontrar, né, quando precisar desse serviço. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Leandro, como você se baseia no valor dos laudos e das análises?
como fisioterapeuta, você pode se basear na tabela de honorários do CREFITO, tá? Então, você pode se basear nesse valor caso você seja um físio. Se você é um outro profissional de outra área, porque a ergonomia é multidisciplinar, você pode se basear também nas tabelas de honorários da sua própria graduação de base, tá? Que mais? Sobre as mentorias, também o link tá no meu perfil, tá? São 2 programas diferentes. A mentoria com foco na parte comercial e de empreendedorismo e de vendas para ergonomia, e o MDD a parte técnica. Os 2 são programas diferentes, né, com carga horária diferente, com aulas diferentes, e os 2 tem um link no meu perfil que você consegue se cadastrar na lista de espera, e quando você se cadastra na lista de espera, você recebe lá no seu e-mail cadastrado todas as informações, tá? Então, quem tiver essa curiosidade, ver como que funciona, você clica lá no meu perfil depois da live e vê. Preciso muito de certificado para trabalhar na área de frigorífico. Então, mais do que certificado, você precisa de conhecimento, tá? E lógico, né, que um complementa o outro, mas o MDD é um treinamento técnico de ergonomia, de passo a passo de análise ergonômica de 56 horas. Não sei se atende ao que você tá buscando, né? Mas se for, fica aí o convite, tá? Gente, vai acabar a live, um grande beijo e a gente se vê amanhã também na próxima live do Almoço com Ergonomia. Um beijo!